Primeiro anúncio da nossa federação, União Brasil, num tema muito importante para o Brasil. Todo o nosso conjunto de parlamentares, senadores, executiva do PP, executiva da União, eu vou fazer esse anúncio que a gente, com muito cuidado, elaborou. Em seguida, a gente vai abrir a palavra a vocês, vou abrir ao Ciro para ele fazer uma fala e, em seguida, a imprensa. Contas públicas não é só criar impostos, é cortar desperdícios urgente. A escalada de desequilíbrio fiscal criada pelo atual governo entrou numa rota sem saída. A cada novo rumo no orçamento, o governo sobrecarrega a sociedade e os que mais produzem com impostos. Depois gasta mais e volta com mais impostos. E esse ciclo de taxação sem fim só aumenta e o Brasil real só perde. Ninguém ganha com um governo pesado, oneroso e pantacruélico. Só perde. Que é incapaz de oferecer serviços mínimos que a sociedade espera e que, ao mesmo tempo, custa cada vez mais e entrega cada vez menos ao cidadão. Taxar não pode e não será nunca a saída. É preciso cortar despesas. Ao invés de ostentar luxos sustentados pelo combalido bolso dos brasileiros, o governo deveria ser o primeiro a dar exemplo de austeridade. Nosso percentual de arrecadação em relação ao PIB supera a média do G7. As maiores economias do mundo arrecadam menos e oferecem muito mais a seu povo. Se o governo não assumir sua parte e apresentar propostas reais de enxugar essa máquina pesada e pouco eficiente, nós não vamos aceitar entregar essas contas ao brasileiro. O aumento de imposto, como regra, destrói o incentivo para produzir, encarece o custo de produção, afasta investimentos e adia a criação de empregos. Imposto demais é veneno, não é remédio. Por tudo isso, os presidentes da União Progressistas e seus líderes anunciam que irão reunir as bancadas do Senado e da Câmara para decidir fechar a questão contra qualquer proposta de aumento de impostos que não venha acompanhada de uma vigorosa e incrível lista de cortes e desperdícios na coluna de despesas. É preciso entender que não são duas e apenas uma coluna de orçamento, receita e despesa. Só aceitaremos examinar qualquer discussão fiscal se a coluna de despesas estiver no centro do debate, pelo bem do Brasil, pelo bem dos brasileiros. Obrigado. E minhas senhoras, meus senhores, agradeço muito a presença de todos, em especial a presença maciça dos nossos deputados e senadores da União Progressista. E eu acho que o ponto básico desse anúncio que foi feito aqui pelo presidente Rueda é que este anúncio não é contra o governo, mas sim em favor da sociedade brasileira. Isso é o mais... Nós nunca... E que deixe bem claro, isso já foi comunicado ao próprio governo. Nos furtaremos de sentar com o governo, como já sentamos aqui com o ministro Haddad, que eu tenho consideração por ele, acho uma pessoa muito bem intencionada, mas divide radicalmente do nosso movimento econômico atual para ver a atual situação das contas públicas do nosso país. O que falta a esse país hoje, ao governo, é transparência, previsibilidade e competência para gerir esse atual momento que o país se encontra. Então, fiquem com toda certeza, que a União Progressista jamais se furtará a ajudar o governo, ao país, se isso for uma coisa positiva para o Brasil. Mas isso aqui, o que está acontecendo hoje, aqui nesse atual momento, é que nós vamos agora traçar um limite. Como diz na minha terra, no meu Piauí, uma risca de giz no chão. Quem é contra e quem é a favor de aumentar impostos no nosso país. Quem é contra ou é a favor de trazer previsibilidade
de uma gestão eficiente para os recursos do país. Esse é o nosso anúncio. Agradeço a presença de todos. A Federação proposta na esplanada. As falas dos senhores têm falas particulares em relação à gestão do governo, mas estamos falando de uma política de comunicação central de uma sua mandata. Isso, de alguma forma, pode sinalizar uma saída da esplanada, uma oposição à principal política econômica do país. Como fica a posição da Federação em relação ao governo agora? Vou ter toda certeza que assim que se finalizar o processo de se fazer o estatuto e a aprovação do nosso estatuto em nossas convenções, eu vou defender, não sei qual a posição do presidente Rueda, que essa seja a primeira discussão da federação, se nós iremos proibir qualquer membro de partido de fazer parte desse governo. É uma discussão que é a proposta do progressista. Foi fechada a questão ou ainda vão se reunir para decidir o fechamento da questão? Nós vamos reunir as bancadas agora, nós não estamos falando em nome da bancada, mas se a gente convir pela quantidade de parlamentares que hoje estão nos acompanhando, nós não vamos ter dificuldade nesse fechamento. A possibilidade também de bloqueio do orçamento do Congresso, não atinge 20 milhões. Como é que vocês avaliam esse impacto aqui também na relação do IPI? Uma das coisas que mais nós defendemos aqui é que é chegado o momento dos três poderes, os três, não é só o executivo, mas sim o legislativo e principalmente o judiciário darem a sua contribuição e cortarem as suas despesas. Pode ser. A bancada PT pretende apresentar alguma lista de propostas para o corte de benefícios fiscais. A oposição já lançou uma nota falando de algumas sugestões. Queria saber se vocês endossam essas sugestões ou se vocês têm outras sugestões para apresentar. Olha, nós não furtaremos a sentar e até apresentarmos essas propostas. Nós temos pessoas capacitadas nos dois partidos para fazerem essa análise, mas quem foi eleito foi o presidente Lula. Quem tem que gerir, quem tem que apresentar essas propostas é ele. Mas nós não nos furtaremos para sentar para discutir essas propostas. Já vieram do Congresso foram parados salários, militares, tem disposição para se debruçar sobre isso. A federação vai também ser que já foi entregue para o governo e está parada no Congresso. Não tenha dúvida, nós estamos cobrando lá na CCJ, é chegado o momento, nós cobramos outro dia, até numa fala de um senador do Partido dos Trabalhadores, que de uma vez por todas o Congresso priorize e vote de uma vez por todas a questão do supersalário no nosso país. Como é? Devolução da MP. Ah, com certeza. Não tenha dúvida. Senador, deixa eu botar aqui. De acordo com o que vocês falaram, vocês pretendem de alguma forma fazer um boicote a medidas que não acusem o corte dos despesas por parte do governo? Toda medida que não vier acompanhada de corte de despesa, a gente não vai nem discutir. Há algo na medida que existe a possibilidade de discussão do corte já feito, o Haddad já Não chegou ainda. estaria contemplada nessa discussão? Não cheguei a ver a medida provisória ainda. Ela não chegou ainda. Mas houve reuniões, mas ela não chegou ainda. O fato é que esse fechamento da federação é em torno de retaliação, qualquer aumento de tributo. O que a gente quer discutir é um Estado eficiente. E todo mundo vai ter que cortar na cara. Judiciário, Legislativo e Executivo. E o Executivo vai ter que caminhar essa proposta. Tá bom, gente? Tá bom. Muito obrigado. Obrigado.